E então temos, como disse a Érica aqui, como já disseram alguns colegas aqui atrás também, ou seja, temos o paradigma. O paradigma é algo que vai contra o fundamento, ou seja, ele é antagônico ao fundamento muitas vezes, mas ele faz com que o mercado se mova numa determinada direção. Ou seja, muito embora os fundamentos sejam os fundamentos que vão levar o mercado a uma queda mais à frente, que não é nesse momento ou naquele momento, o estar certo no tempo certo, no momento certo é que é o mais difícil nos mercados, não é? Portanto, o paradigma, então, é algo que vai impulsionar o mercado numa outra direção. Senão nós entendemos o fundamento e dizemos assim, poxa, mas tudo leva a crer que o mercado caia. E por que o mercado continua subindo? Então, estas são as explicações que estão contidas no relatório, no Duarte, exatamente, o sentimento de curto prazo, certo? É algo que nesse momento impulsiona, seja ele de caráter técnico, seja ele de caráter fundamental, seja ele de caráter geopolítico, não é? Vamos usar aqui um exemplo. Muito embora, vamos dizer assim, que o fundamento seja para que os mercados subam, não é? Quando acontece, por exemplo, uma bomba, uma guerra, uma catástrofe nuclear ou qualquer coisa que seja, os mercados caem. Então veja, o paradigma naquele momento é um paradigma baixista, então faz com que os mercados corrijam, né? E nesse momento nós temos exatamente o oposto. Então nós temos aqui um paradigma bastante complexo. Por quê? Porque nós temos um mercado, aquilo que eu sempre explico aqui, tecnicamente, ou seja, na análise técnica, uma análise de longo prazo nos dá claramente que os mercados estão numa tendência de alta e permanecem numa tendência de alta. Até 3.200 pontos, por exemplo, no SP500, a tendência altista principal não se quebra, mantém-se. Portanto, tecnicamente temos uma tendência de alta, fundamentalmente deveríamos ter uma tendência de baixa, que nesse momento não está refletida. Muito embora possamos ter uma tendência secundária ou terciária em determinados momentos que seja baixista, mas temos um paradigma altista que impulsionam os mercados. Então, o nosso relatório traz sempre o espectro geral do movimento, ou seja, aquilo que fundamentalmente pode se refletir e vai se refletir no longo prazo, e aquilo que vai se refletir, então, no mais curto prazo, que é onde nós operamos, que somos swing traders. Então, as nossas operações baseiam-se entre 1 semana e 3 semanas, basicamente, é onde nós operamos. Em alguns casos, levamos posições mais longas, certo? Mas é desta forma, então, que nós olhamos. Então, senhores, dito isto, que eu espero que tenha ficado claro, e já vou aproveitar, então, aqui para perguntar se ficou claro a todos os senhores. Quem entendeu, digita 1. Quem não entendeu, digita 2. Faz favor. Todos entenderam? Ok. André Luiz, então vamos lá, André. Como tu perguntou aqui acima, como eu identifico um paradigma no momento? Por exemplo, vamos aqui ver, André. Vamos olhar para o nosso relatório da semana passada, então. O que nós tínhamos aqui na semana passada? Quando olhamos para uma série de eventos que tínhamos na semana passada, aqui, tínhamos aqui o que era o nosso paradigma principal na semana passada. Não tínhamos o IPC? Certo? Então veja só, o IPC é um paradigma? Vamos olhar para essa semana, vamos olhar direto para essa semana, nem vamos olhar para a semana que passou, vamos olhar para esta semana, tá? Aqui. O que nós temos essa semana então, André? O que é que vai impulsionar os mercados essa semana? Ou o que pode impulsionar os mercados essa semana? PCE, BOJ, resultado das empresas, diversos bancos centrais, Banco Central, André. Então, olha só. O sentimento do investidor
é o principal paradigma de qualquer mercado. Não só André, mas todos os senhores. O sentimento do investidor é o principal paradigma. Tá? Porque olha só, pode o BCE aumentar as taxas 1% agora essa semana. Mas se o investidor tiver à espera de que o BCE aumente 1,25%, isso não vai ser bom para o mercado? Veja só, se o BCE, vamos pensar aqui, pessoal, tá? Pensa em você, cada um dos senhores pense em si próprio enquanto pessoa, tá? Você tem o teu crédito à habitação, tem a prestação do carro, a prestação da casa e tal. Se aumentar os juros, se aumentarem os juros na economia, isso é bom para você enquanto consumidor? É bom para a tua família, para os teus familiares? É bom para o custo de vida? O produto no supermercado vai ficar mais barato para você? Ou é mal? É mal, não é? Pressiona o custo de vida. É mal. Certo? Então nós sabemos que se o BCE subir a taxa de juros 1,25% é muito mal. Vai dificultar a tua vida, vai dificultar a minha, vai dificultar a vida de muitas pessoas. Porque nós vamos ter que pagar mais caro pelos alimentos, vamos ter que pagar mais caro pela energia, vamos ter que pagar mais caro por tudo que nós consumimos. Mas perante o mercado, então, se o BCE levantar só 1% a taxa de juro, para você, enquanto pessoa, continua sendo mal 1%. Não é verdade? Se ele levantar só 1% em vez de 1,25%, continua sendo mal. Tu vai continuar pagando mais caro pelos bens de consumo, pelos alimentos, pelo fornecimento de serviços básicos, mas para o mercado vai subir nesse caso ou vai descer? Se o BCE aumentar menos a taxa do que é esperado. Respondam aí, pessoal. Vejam, o mercado vai subir. André. Vai subir. Vejam só. Se o mercado tem uma expectativa de que o Banco Central Europeu aumente 1,25%, e ele aumentar só 1%, o mercado vai achar que é bom. Então isso é um paradigma. Mas para você, enquanto pessoa, enquanto sendo o André, entendeu? Enquanto sendo o Carlos Dias, enquanto sendo o Alexandre, enquanto sendo qualquer um de nós, para nós vai ser mal. A prestação da casa vai subir, o preço da energia vai subir, a água vai subir, o peixe vai estar mais caro, a carne vai estar mais cara, os alimentos vão estar mais caros, calçado, ou seja, todos os insumos da nossa vida vão ser mais caros. Certo? Então veja só, essa é a diferença do fundamento e do paradigma. O fundamento é o quê? O Banco Central Europeu levantar a taxa 1,25 para conter a inflação. E o paradigma é o quê? Só sobe 1%, nós ficamos tudo felizes. Perceberam, pessoal? Então, o paradigma pode também ser oposto àquilo que é o fundamento, que é o que acontece agora. Nós temos o PIB a diminuir, temos o ISM a diminuir, e nós temos todos esses dados aqui controlados, organizados e guardados aqui por onde eu me baseio para fazer as análises macroeconômicas que faço. Certo? Então temos dados econômicos maus, que às vezes até não são tão maus quanto se espera, mas são maus, são piores. Temos taxa de juro, pessoal, a taxa de juro, pensem, a taxa de juro na América era negativa. Hoje temos a taxa em 4 e não sei quanto por cento. Aqui na Europa, as taxas eram negativas, já temos taxas positivas. Aliás, as taxas já estão em 1,25%.
Então, fundamentalmente, nós temos o suficiente para que os mercados caiam. Nem por isso eles caem. Por quê? Porque o investidor continua satisfeito com o resultado empresarial que estão sendo apresentados, ou seja, as empresas continuam dando lucro, as coisas continuam a acontecer. O desemprego não é tão mal, afinal de contas a inflação não é tão má, alguns dados são atrasados, não se refletem no momento, ok? Então tudo isso é importante.